Boa tarde, pessoal. Vamos lá, dando continuidade aí na nosso estudo aí do livro do Alexander Elder, tá? Aprenda a operar no mercado de ações, vídeo 3. Antes de tudo, deixar nossos recadinhos aí básicos. Vamos falar aí, não esquecer o link do Telegram na descrição. Entra lá, bate um papo com a gente, posta suas dúvidas. Se tiver alguma coisa que queira saber, algum livro para indicar, tem lá a votação, pessoal, para o próximo livro, qual vai ser o próximo livro, né? A próxima sequência, tem os três do Alexander Adler, que eu já estou com o resumo pronto agora gravando. E depois eu vou começar aí, por enquanto o Wyckoff está ganhando. E vamos lá. Outro recadinho aí é que tem um apoio ali, pessoal, quem quiser apoiar o canal, fica à vontade, tem um Pix ali em cima. E bons estudos para vocês. Vamos lá, e agradecer quem está apoiando o canal aí, que faz bastante diferença aí na aquisição de conteúdo, material, equipamentos, né, que a gente acaba melhorando a qualidade dos vídeos aí para vocês. Tá, pessoal, então dando continuidade no livro, né, no capítulo 3, ainda nos primeiros passos, quando a gente ainda está aprendendo as coisas sobre o mercado, né, para a gente poder começar a pensar em operar, nós não estamos nem falando de operação ainda, nem abrimos um software de operações, tá? Então, nós estamos falando só de mercado por enquanto, tá? Análise e operações de mercado. O mercado ele fornece uma enormidade de dados, análises, projeções, negociações, entre outros. Então, você vai ter muita notícia, você vai ter muita informação, você vai ter muita análise, seja fundamentalista, seja técnica, seja dados, seja balanço das empresas, tudo. Então, a sua análise, né, a nossa análise, nunca vai ser completa, você sempre vai esquecer de ver alguma coisa. Então, alguma coisa que você pode esquecer de ver é que pode influenciar, tá? Nas nossas decisões e fazer com que a gente tome decisões erradas muitas vezes, tá? Então, ou talvez não acreditar, ou a gente está com viés por alguma coisa que a gente viu e esqueceu de ver uma outra coisa que fosse importante, tá, pessoal? Deixa eu puxar o point fix aqui para a gente anotar, tá? Se precisar anotar alguma coisa. Tá? Nossa análise, né, como eu falei, nunca será completa. Você precisa desenvolver várias telas analíticas e reduzir o enorme volume de informações de mercado para dimensões que você consiga gerenciar. Então, você precisa analisar só a quantidade necessária de informações que você possa gerenciar, para que você possa tomar sua decisão de uma forma convicta e dentro dos padrões que você pretende operar. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente tem os dois principais modos de análise, que é a análise fundamentalista, tá? Onde os analistas fundamentalistas preveem os movimentos de preços com base na oferta e demanda em ações e estudam a oferta e demanda pelos produtos da empresa. Então, você estuda a empresa no geral, faturamento, ou se o mercado está favorável para a empresa, se não está, né? E em futuros, eles pesquisam a oferta e demanda por commodities. Então, se a empresa mercados futuros, né, de fundamentalista, então o que você vai fazer? Como que está a oferta e demanda de commodities? Como que está o mercado de commodities? Está aquecido? É safra, entre safra? Como que está esse mercado, né? Se a empresa anunciou alguma inovação tecnológica, se estão esperada expansão no exterior, né? Então, se a empresa está abrindo novas fábricas, novas lojas, tudo isso influencia, né? Uma nova parceria estratégica, um novo CEO, né? Um CEO, qualquer coisa que acontece na empresa pode influenciar seus produtos, os seus custos, sua margem de lucro. Então, tudo que acontece na sociedade pode afetar a demanda dessa empresa ou a oferta dessa empresa de produtos, tá? Então, isso é muito importante. Na análise técnica, né, a gente entende que o mercado financeiro funciona em um sistema de duas pontas, os altistas e os baixistas. Então, as pessoas que pensam que vai subir e as pessoas que pensam que vai cair. Ou seja, os operadores que apostam na alta e os operadores que apostam na baixa. Os altistas puxam o preço para cima e os baixistas puxam o preço para baixo. Enquanto os gráficos mostram a pegada do mercado. A pegada está mais altista ou a pegada está mais baixista. Tá? Dois são os principais tipos de análise técnica. Tá? A clássica e a computadorizada. A análise clássica se baseia no estudo de dos gráficos, sem usar nada mais do que lápis e régua. Então, a clássica é só gráfico, sem média, sem nada. E a computadorizada já tem média, já tem indicadores e tudo mais. Então, a computadorizada é mais moderna porque já tem o auxílio do computador para fazer os cálculos matemáticos, tá? Então, quando comprar e quando vender. O segredo das negociações de mercado é que não há segredo. Não existe palavra mágica que abre as portas para o lucro.
né? Isso, palavras dele. Os iniciantes estão sempre em busca de truque e estratagemas. Para tanto, sempre contam com a ajuda de fornecedores astutos e habilidosos. Na verdade, para operar nos mercados exige muito trabalho e um pouco de jeito. Então, o que acontece? Quando você está começando, não tem segredo, não tem indicador segredo, não tem técnicas segredo, não tem nada. O que acontece é que a gente tem que maturar a nossa cabeça para que a gente faça uma análise cada vez mais fria, sem emoção, e com isso a gente consiga operar o que o mercado está falando para a gente. Esse é o maior problema. É tirar a emoção, porque a técnica é igual para todo mundo. Então o fulano inventa o volume não sei das quantas. E o volume não sei das quantas já é utilizado por outras pessoas com outro nome. Ele só muda o nome e tenta te vender um indicador com outro nome. É um setup milagroso, setup X ou Y, não vou falar nomes aqui para não criticar ninguém, tá? Mas o setup sempre existiu, ele só mudou de nome, tá? O operador inteligente presta atenção aos fundamentos. Ele está consciente das principais forças em atuação na economia, dedica a maior parte do seu tempo de reflexão e análise técnica na tentativa de identificar tendências e reversões. Então, o cara que é inteligente, o que ele faz? Ele vai olhar a macroeconomia como um todo. Então, a macroeconomia está me mostrando que o mercado é de baixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ações que estão caindo, ações que estão com preço caindo, ou ações que ainda não começaram a cair, porque elas vão fazer uma reversão e vão começar a cair. Agora, eu acho que o mercado vai retomar por causa disso, números econômicos, inflação, tudo mais e tal, taxa de juros. Então, agora eu vou procurar ações que estavam sofrendo com esse momento e vão deixar de sofrer e os preços das ações vão voltar ao normal. Tá? Então, isso que um operador inteligente faz uma análise macro e vem para o micro, que é a tela de operação. Tá? Então, os 3 M's das operações de mercado dos operadores bem-sucedidos, né? Das operações de mercado bem-sucedidas. Compre na baixa e vende na alta. Opere a descoberto na alta e cubra as posições na baixa. Os operadores são como surfistas, sempre tentando pegar boas ondas. Então a ideia é que você pegue a onda e saia. Pegue a onda e saia. Seja uma onda de alta ou seja uma onda de baixa, tá? Os profissionais ficam à espreita de oportunidades, enquanto os amadores dão um bote em qualquer coisa que lhes pareça presa fácil. Então o cara que é profissional, o cara não vai abrir um gráfico de índice dólar e vai fazer 30 operações no dia. Ele vai esperar. Vai esperar, vai esperar, vai esperar, vai esperar. A hora que der a formação perfeita que ele gosta, ele vai encher a mão e vai fazer uma operação, 2, 3 no dia. Não precisa mais do que isso. Tá? Você não precisa fazer 50 operações no dia, porque você vai se expor 50 vezes mais ao mercado. Tá? Toda operação é uma aposta na mudança de preço. Mas há um paradoxo. Cada preço reflete o último consenso dos participantes sobre o valor de mercado de um ativo. Montar uma operação é questionar o consenso. Então você está analisando o consenso do mercado, do preço do mercado, e você vai questionar esse consenso. É isso que ele quer dizer. Você vai se questionar sobre esse consenso de alto ou de baixo. O operador inteligente procura buracos na teoria dos mercados eficientes, que é aquela questão lá de que seria sorte jogar, né? Você teria chance de 50% de ganhar ou de perder. Então, quando você é um operador inteligente, você procura buracos nessa teoria, momentos que essa teoria não funciona, tá? O primeiro M, né, que ele fala é o mente, né, o operador disciplinado. Os operadores chegam aos mercados com grandes expectativas, mas poucos ganham dinheiro e a maioria desaparece. Por quê? O operador ele vem com grandes expectativas. Só um minuto, pessoal. Então, como eu estava falando, os operadores, eu fui pegar um papel para limpar o óculos. Os operadores, eles vêm com grandes expectativas no mercado, mas a maioria vem despreparado, como eu também vim, como a maioria que eu conheço chegou despreparado, sem conhecimento nenhum, e sai tentando fazer as coisas e perdendo dinheiro. 50% desiste no primeiro mês, porque vê que é difícil, vê que não consegue ganhar dinheiro e desiste. Eu diria que o restante começa a tomar porrada até que começa a sobreviver no mercado, até que ele começa a aprender, igual a gente já falou. Aí com o tempo ele começa a ganhar dinheiro e que com o tempo ele começa a ficar lucrativo. Então esse é o caminho que a gente tem que percorrer no mercado, tá? Então por isso que eu sempre falo nos meus vídeos. O segredo é continuar vivo. Continuar vivo e continuar operando. Até o momento que você vai aprender o suficiente para começar a ganhar dinheiro, tá? Até que você abra uma conta de operação e coloque uma ordem de compra de 500 ações, né? Em cima primeiro, desculpa. A maioria os operadores chegam aos mercados com planos de operações apenas meio confeccionados, com poucas noções de psicologia das negociações e gestão de dinheiro. Então o que o cara faz?
O cara faz um curso de um fim de semana, de 10 horas aí, seja lá qual for, Ports, Coen, até caras conhecidos, Palex e tudo mais, e o cara acha que na segunda-feira ele é um operador. Só que ele ainda não fez um planejamento de gestão de dinheiro, não entende a psicologia das negociações, então isso vai dificultar o caminho dele. Até que você abra uma conta, né, e coloca uma ordem de compra de 500 ações da Intel, no caso que ele fala, qualquer pessoa com alguns dólares disponíveis pode fugir da rotina e encontrar empolgação nos mercados. Então, o que ele fala? Enquanto você está ali só estudando, vendo, que bonito, que bonito, que bonito. A hora que você abre a boleta, que você vê o preço pulando, e o dinheiro subindo, o dinheiro caindo, e você tomando porrada, é que você vai entender. E o que acontece? Isso faz a pessoa fugir da rotina, né? E ela sente a adrenalina da operação. E esse sentimento da adrenalina da operação que muitas vezes vai prejudicar a pessoa a ganhar dinheiro, porque ela vai operar pela adrenalina e não por operar bem, por fazer a coisa correta, tá? Sonambulando pelo mercado. Essa frase é muito boa. O único motivo racional para operar nos mercados é ganhar dinheiro. O dinheiro nos atrai para os mercados, mas na empolgação com o novo jogo, não raro perdemos de vista esse objetivo. Então, vamos dividir em duas partes. Então, o que ele fala? A gente vem no mercado para ganhar dinheiro. Só que a gente acaba gostando tanto de operar, acaba virando um jogo que você esquece que o objetivo é ganhar dinheiro. E você quer só operar, operar. Então, muita gente começa a operar nos mercados por diversão, como válvula de escape, para se exibir para a família, para amigos, e assim por diante. Porém, ao perder o foco no dinheiro, o operador está perdido. Porque a partir do momento que você perde o foco no dinheiro, você perde a gestão, você perdeu a gestão, você quebrou a conta e você está perdido, tá? É fácil ser calmo e controlado com os mercados fechados, analisando gráficos e lendo livros. Então você vai ver o livro, você vai ver gráfico, você vai analisar gráfico a noite inteira, né? Mas quando você abre a boleta, nossa mente é inundada por sensações e emoções, tá? Que a gente não previa, que nos faz perder o controle muitas vezes. Então, muitas pessoas inteligentes caminham dormindo pelos mercados, como sonâmbulos. Seus olhos estão abertos, mas sua mente está fechada. Porque a emoção toma e ela continua repetindo o mesmo erro, isso já aconteceu muito comigo, inconscientemente, porque ela fica extasiada por aquele movimento, por aquele fluxo, por aquele preço pulando na tela para cima e para baixo. Tá? Isso faz com que ela fique sonâmbula pelo mercado, igual ele fala. Tá? Culpe o corretor. O que ele fala disso? Ouvir a voz do corretor é parte do seu sistema de negociação. Quando você culpa o corretor, eu for corretor, o seu sistema de negociação vou fazer tudo que o meu corretor me fala. Então, se a sua corretora sugere que você compre quando a média móvel semanal está alta, o índice de força diária está em baixa, né? Então, ele teve entusiasmo, ele falou bem, não falou bem, ou simplesmente disse para comprar quando tais indicadores e tais parâmetros acontecem. Então, como que é seu trade system? Como que é o seu sistema? O seu sistema fala, vou esperar o que o corretor vai falar para mim e do que ele falar eu vou fazer, eu vou analisar para fazer. Ou que não seja o corretor, que seja um analista, tá? Então, modo de falar que nos Estados Unidos tem essa questão dos corretores, tá? Culpe o guru. Os principiantes que entram no mercado logo vêm cercados por uma multidão variada de gurus, né? Variegada de gurus. Especialistas que vendem conselhos para operações de mercado. Então você tem um monte de gurus aí, mentores, isso e aquilo, que vão fazer análise e tudo mais. Isso está cheio. Então normalmente o que acontece? As pessoas já vão querer falar com o guru, porque o guru vai saber explicar, mas o guru tem o pensamento dele, tem a ideia dele, tem o sistema dele, tem tudo dele. Você vai fazer igual ele vai fazer, mas se você não sabe nem fazer o seu ainda, tá? Então, no início, os operadores sorvem todas as informações como se fosse verdade, né? Sem confirmar e repete instantaneamente. No segundo passo, aí perdem dinheiro, né? Nesse primeiro passo. No segundo passo, eles entendem que o guru não é a solução. E ele começa a fugir do guru como o diabo foge da cruz. Ele já não quer mais ouvir guru nenhum. No terceiro passo, ele passa a entender e seguir alguns seletos gurus e começa a entender que eles podem dar sinais sobre alguma coisa que possa ser útil nas suas operações, tá? Então, por exemplo, você começa a identificar, falar, esse rapaz aqui, ele fala as coisas e eu acho interessante porque ele costuma ter uma visão legal de mercado. Então, eu vou aproveitar a visão de mercado dele e vou englobar no meu sistema a questão assim, ele está falando que o setor elétrico está bom para comprar. Então, eu vou lá e vou analisar as ações do setor elétrico. Não, realmente as ações estão interessantes para comprar. Então, eu não vou simplesmente, o guru falou que as ações do setor elétrico estão bom para comprar, eu vou lá e compro e acabou.
tá? Então tem todo esse amadurecimento nessa questão dos gurus, né? Sobre as notícias inesperadas. É fácil a gente se sentir chateado e traído, como alguma notícia repentina faz um buraco na ação. Então ela já abre com um gap muito forte, pulando stop e tudo mais. Isso acontece, somente nos Estados Unidos. Você compra com cuidado, ela sofre, aí vem a notícia e o mercado despenca. E o mercado é o culpado. Você vai falar, a notícia pode ter sido inesperada, mas você é responsável por enfrentar todos os desafios. Então você tem que estar preparado e com o seu sistema bem montado para quando isso acontecer você saber o que fazer. Tá? Isso é muito importante. A maioria das empresas divulga suas informações conforme programações regulares. Ao operar com determinada ação, você deve saber com bastante antecedência quando a empresa libera suas demonstrações financeiras. Estar preparado para qualquer reação do mercado aos seus resultados. Porque nos Estados Unidos, a empresa determina balanço, sobe 15%, 10%, cai 20%, cai 30%, sobe 20%. Isso é normal. Aqui já não tem tanto isso no Brasil, mas lá nos Estados Unidos tem muito isso. Bom, esses dias a Starbucks, nós estamos aqui no dia 29 de outubro, Starbucks lançou o resultado agora há pouco, faz um pouco mais de uma semana, caiu 20% o papel. E ainda não voltou 10%. Tá? Então isso é bem preocupante. Então você tem que saber todos esses pontos quando você está operando e fazendo alguma operação. Pessoal do escritório ligando aqui, vamos lá. Então, você tem que saber todas essas informações antes de fazer qualquer operação, tá? Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Wishful thinking. O que quer dizer isso, né? Então, quando você está operando e a dor aumenta a cada tique, você vê que o tique vai vindo contra, então a tendência natural é não fazer nada. Você fala, não, mas amanhã melhora, amanhã melhora, amanhã melhora. Então, são os operadores sonâmbulos, dão suas operações fracassadas e daqui a pouco ela volta, isso sempre acontece, né? Então, a situação vai recuperar, ela sempre recupera, ela vai piorando e vai destruindo a conta, vai destruindo a conta, vai destruindo a conta. Já aconteceu isso comigo algumas vezes, tá? Você fala, então você tem seu stop lá, você fala, vou botar um stop um pouquinho mais longe aqui, né, para recuar, você recua o seu stop, ela continua caindo, aí você põe um pouquinho mais longe, não, agora vai voltar, já esticou demais, vai voltar demais, já esticou demais, vai, e assim vai indo, até que você quebra a conta. Certo? Remédio para a autodestrutividade, tá? As pessoas que gostam de se queixar da má sorte geralmente são especialistas em criar problemas e arrancar a derrota das garras da vitória. Então, o que ele fala assim? Normalmente o pessoal que fala assim que não tem sorte, que tem azar, tudo que faz dar errado, normalmente elas estão acostumadas em criar problemas, né? E mesmo quando elas estão ganhando, muitas vezes acaba tirando a vitória até de operações que ela está vencedora, acaba sendo derrotados, né? Por que será que pessoas inteligentes, em todo o seu histórico de sucesso, continuam perdendo dinheiro em operações de mercado? Em consequência de erros elementares, tropeçando na calamidade e na catástrofe. Ignorância, má sorte ou desejo oculto de fracassar. Tá? Pode acontecer muito isso, tá? Então, pessoas que são bem-sucedidas, necessariamente elas não vão ser bem-sucedidas na bolsa, porque tem uma série de fatores psicológicos, até de aprendizado, que ocorre diferente no mercado financeiro. Então, não tem muito o que fazer, entendeu? Muita gente apresenta tendências autodestrutivas. Então, a experiência dele como psiquiatra convenceu de que a maioria das pessoas que se queixam de problemas graves está, na verdade, se auto-sabotando. Então, muitas vezes você pode estar se auto-sabotando no mercado financeiro, tá? Isso é muito comum e a gente ouve muito falar isso até no Trading Zone, né? Naquele livro Trading the Zone. Se vocês quiserem Trading Zone, eu faço mais uma para vocês, só comentar aí na descrição, tá, pessoal? Então, ainda falando da mente, né, do operador disciplinado, será que você está se auto-sabotando? Né? Então, a única maneira de você descobrir é você manter bons registros, sobretudo diários de operações, que a gente vai falar isso mais para frente no livro, tá? Então, diário de operações, uma curva patrimonial, né, que a gente vai acabar falando. Isso é muito importante, fazer diário de trade e anotações. Eu sempre falo isso para vocês. O que eu faço o vídeo para vocês no final do dia, que eu falo assim, vou fazer as anotações aqui para vocês, é o meu diário de trade, é uma forma de eu ver o que eu fiz, o que eu poderia ter feito no final do dia. Então, essa análise diária que eu faço não é para ganhar view no YouTube, não é para ganhar seguidores, é um estudo que eu faço e deixo gravado, que muitas vezes eu volto para assistir. Puta, aquele dia lá, eu olho meu resultado e falo, puta, esse dia eu só tomei loss. Deixa eu ver o que eu fiz errado nesse dia. Com a cabeça fria, 2, 3 dias depois, uma semana depois, eu volto lá e assisto. Aí eu vejo e falo, puta, eu podia ter comprado aqui, olha.
como eu fui burro aqui, como eu fui burro ali. Então isso, você vai fixando isso na sua cabeça, você vai fixando isso na sua cabeça. Isso que eu faço dá certo, isso que eu faço dá errado, isso que eu faço dá certo, isso que eu faço dá errado. E a tua cabeça aos poucos vai entrando isso na sua cabeça e vai fazendo com que você evolua cada vez mais, tá, pessoal? Tá? Então, perdedores anônimos, né? Então a gente tem que planejar o futuro, você tem que entender que é como se a gente fosse perdedores anônimos, que ele fala, é como se a gente fosse um alcoólico anônimo, tá? Então a gente tem que planejar o futuro, mas a gente tem que levar dia após dia. Você fala, eu quero chegar a operar com 100 contratos, mas eu não vou começar com 50 e vou para 100, eu vou começar com 1. Vou dar certo com 1, amanhã eu vou com 1 de novo, no outro dia eu vou com 1 de novo. Você vai planejar dia após dia suas operações. Aí depois você vai 2 contratos, planeja dia após dia, 3 contratos, dia após dia. Aí você vai para 5 contratos, dia após dia. Aí você vai para 10, dia após dia. Até um dia, daqui 1 ano, 2 ou 3, você está operando com 100 contratos. Tá? É muito difícil operar com 100 contratos. O estresse, o nervosismo é muito alto, tá, pessoal? Então tem que ir devagar para fazer isso, certo? Risco ou prejuízo. A gente precisa traçar uma linha clara entre risco do negócio de um lado e prejuízo do outro. O risco do negócio é uma pequena amostra do patrimônio. Tá? O prejuízo vai além desse limite. Como operador, né, ele diz que está no negócio de operações de mercado e deve assumir os riscos normais do negócio. Mas ele não pode dar ao luxo de sofrer prejuízos ou grandes prejuízos. Então você tem que saber o risco da sua operação, mas você não pode deixar que esse risco se torne um prejuízo muito grande, a ponto de te machucar de uma forma irreversível. Tá ok, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito longo, vou dar uma pausa aqui e já vou começar a gravar o próximo vídeo para vocês, certo? Tá ok? Obrigado a todos. Não esqueça de dar o likezinho aí. Um abraço e até a próxima.